Eu sou Ana Clara Tonoc, da OLX Brasil Zap+, e hoje eu estou aqui com o Lucas Madalosso, CEO da Refera, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário e sobre a Refera. Seja bem-vindo ao estúdio do Conecta, Lucas. Obrigado, Ana. É um prazer enorme poder estar aqui nesse evento maravilhoso e aqui conversando contigo sobre o mercado imobiliário. Que bom, que é um mercado que a gente ama tanto, né, Lucas? Sem dúvida, uma longa carreira aí já de mercado imobiliário. Acho que eu queria que você comentasse sobre os desafios que as imobiliárias ainda enfrentam, mesmo depois da última década que foi super intensa em transformação digital e que você acompanhou de perto, né, Lucas? Perfeito, Ana. Eu costumo dizer que as imobiliárias, elas, em 2022, de forma alguma, elas realizam negócios de forma semelhante ao que faziam 2, 3 anos atrás. Ou seja, houve sim uma intensa transformação do negócio imobiliário, da forma de operar. Então, essa é uma forma de enxergar o copo meio cheio, né? Ou seja, as imobiliárias estão plenamente transformadas. Agora, por outro lado, né, o copo meio vazio, como se costuma dizer, acredito que elas ainda estão muito aquém do ideal, e principalmente em problemas antigos, como, por exemplo, né, a experiência que um inquilino ou que um proprietário de um imóvel espera de uma imobiliária, ela ainda está aquém daquilo que a gente pode dizer como um modelo ideal ou um nível de excelência. E outro ponto, que inclusive está ligado diretamente com possibilidades que a transformação digital traz, é a busca por uma eficiência maior, uma margem, um retorno melhor para essas imobiliárias. Ou seja, então, os desafios, né, dela, melhorar a experiência do cliente, esse que é um assunto super amplo, né, principalmente quando a gente fala do aluguel de imóveis, e melhorar a eficiência do seu negócio, ou seja, operar, né, de uma forma mais eficiente, mais rentável e tudo mais. Esses são os maiores desafios hoje que a gente ainda vê, e quando a gente abre, por exemplo, o tema experiência do cliente, a gente vai ver que problemas antigos ainda estão ocorrendo, problemas que têm solução, né? E isso aqui, basicamente, agora é olhar daqui para a próxima década de transformação digital, que vai ser mais intensa ainda, né, do que a anterior, obviamente, principalmente pela velocidade que a tecnologia vem aplicando, vem possibilitando aos negócios, né? Então, é basicamente isso, são problemas antigos, existe solução, o grande ponto é como que a gente endereça isso no dia a dia ali da imobiliária. Muito bom, Lucas. E acho que a gente fala muito sobre a experiência do consumidor no pré, em pensar no lead. E na Refera, na verdade, vocês trabalham com uma experiência a longo prazo, até de manutenção desse locatário, né? Por que vocês focam nisso e como vocês focam nisso? Boa, Ana. Eu fui dono de imobiliária por 17 anos e eu vivi na prática, no dia a dia, a gestão de um aluguel. E tem um componente ali que é super importante prestar atenção, que é o seguinte: uma imobiliária de locação, ela precisa, a partir do momento dela, vou abrir uma imobiliária, pode parecer algo simples, né? Vou alugar um imóvel, só que a quantidade de processos que uma imobiliária de locação opera, ela é gigantesca. Tanto que hoje, eu fiz um estudo uma vez, eu consegui mapear 11 tipos de startups que fazem processos específicos, que ela faz só um tipo de processo, e antigamente uma imobiliária tinha que fazer esses 11 processos por conta própria. Como, por exemplo, vamos dar o exemplo das vistorias dos imóveis. Hoje em dia tem empresa que faz vistoria, somente aquilo. Nós, por exemplo, fazemos manutenções e reformas, é somente isso que a gente faz. E uma imobiliária, ela precisa poder entregar isso tudo, toda essa experiência, né, de ponta a ponta para o seu inquilino, para o seu proprietário. E daí não é de se estranhar que alguns dos processos acabem não sendo executados a contento, como, por exemplo, as manutenções e reformas. Entregar um serviço de manutenção, ele compreende você entender a relação com prestadores de serviço, compreende você entender o problema que um inquilino ou um proprietário está vivendo no dia a dia lá num imóvel, e aquilo traz toda uma carga emocional para dentro da imobiliária a partir do momento que esse problema chega lá. Como que você lida com a saúde emocional do teu time que atende manutenções e reformas, ou seja, problemas todos os dias, né? Então, assim, basicamente nos últimos anos tem surgido algumas empresas que olham para alguns processos específicos nas imobiliárias e eles propõem algumas soluções, e são empresas que só atuam naquilo, né? E aí foi olhando para talvez uma das maiores dores que a gente
enxerga no mercado imobiliário de locação, as manutenções e reformas, que surgiu a Refera. Ou seja, a gente viveu aquilo no dia a dia, sabe como é difícil para a imobiliária fazer essa gestão e a gente propõe uma solução para, basicamente, terceirizar esse setor para a imobiliária. Muito bom, Lucas. E indo na pega da tua resposta aí, a gente quer falar um pouquinho sobre quais as maiores dores das reformas, das manutenções e por que é tão difícil para uma imobiliária resolver essas dores. Perfeito. O primeiro ponto, Ana, que eu acho que a imobiliária precisa entender é a origem, a causa desses problemas. E, normalmente, a causa do problema de manutenções e reformas está na relação com o prestador de serviço. Hoje, vamos pegar, no momento que a gente vive, um bom prestador de serviço, ele tem demanda abundante, ou seja, ele não precisa da imobiliária para captar um serviço de manutenções e reformas. E aí o que acontece? A imobiliária ela tenta atrair, né, para parceria alguns prestadores de serviço, só que ela não consegue dar, dado o volume que uma imobiliária sozinha tem, ela não consegue prover para um prestador de serviço uma demanda que fidelize esses bons prestadores de serviço. Então, ela tem problema de atrair, né, esses bons prestadores de serviço e a partir do momento que tu começa a cair a qualidade do prestador, né, de quem executa efetivamente, toda a cadeia passa a sofrer dali para frente. Os orçamentos e as soluções elas vão atrasar, com base nisso o inquilino vai começar a reclamar para a empresa. Então, você vai começar a ter problema com o prestador, logo em seguida com o inquilino. Esse volume de reclamações e de insatisfações vai refletir no teu time, como eu falei anteriormente, no time de operação e, bom, a partir dali tu tens problema basicamente com todas as pessoas plugadas nesse processo, com o prestador, com o atendente da imobiliária, com o inquilino, com o proprietário também, que a partir do momento que ele recebe uma solução não adequada, ele vai ter que pagar muitas vezes por esse serviço, ele não está feliz. Então, assim, é uma cadeia bem problemática, típico de um negócio, como o mercado imobiliário, aquilo ali não é a atividade core de uma imobiliária. A atividade core de uma imobiliária é relacionamento, é gerar mais negócio. Então, ela faz aquilo porque aquilo é inerente ao processo dela, ela tem que entregar aquilo, mas não é o core dela, né? E aí não é de se estranhar que aquilo acabe não saindo a contento por tudo isso que eu comentei aqui, por todo esse ciclo de coisas que não estão devidamente encaixadas. E falando em coisas encaixadas, como que é a imobiliária do futuro e como que ela funciona? Boa. Bom, vamos lá. Eu vou me permitir aqui fazer um exercício de futurologia, mas acho que é super importante nesse momento a humildade da gente notar que normalmente a gente chega em janeiro, a gente não consegue prever como que vai estar. Em janeiro a gente prevê o nosso ano, né? Quem dirá. E aí quando o ano começa a acontecer, a gente vê que o ano saiu muito diferente do que a gente planejou em janeiro. Quem dirá, a gente prevê a imobiliária do futuro, né? Mas, bom, para mim, a imobiliária do futuro, a imobiliária que fez as devidas ações, aquilo que ela realmente deveria ter feito, ela endereçou bem essa questão da transformação digital, é uma imobiliária que, primeiro de tudo, ela revisitou as habilidades e os comportamentos do seu time de gestão, ou seja, toda a transformação dentro de um negócio, ela só vai acontecer se efetivamente o time de gestores, principalmente da alta liderança, ele estiver preparado para entender o momento que a gente vive, um momento onde a inovação chega com cada vez mais velocidade e impacto, que a transformação digital ela cada vez é mais necessária. Então, assim, para mim a imobiliária do futuro, ela tem um time adequado ao mundo que a gente vive. E hoje, quando eu ando Brasil afora, o que eu noto é que o grande problema da maioria das imobiliárias é a qualificação dos seus gestores. Eu estou falando do dono, do diretor, do gerente. São poucas as imobiliárias que estão preparadas para promover a transformação digital. A partir do momento que uma empresa tem isso, todo o resto se resolve como uma consequência de pessoas qualificadas naquela posição. Então, assim, para mim, se eu tiver que falar uma única coisa, a imobiliária do futuro, a imobiliária que prosperou no futuro, é uma imobiliária que transformou, que adequou o seu time, que tem o time adequado para entender o mundo que a gente vive hoje. E a partir dali, a gente pode ficar falando aqui de diversos outros aspectos em termos de adoção de tecnologia e soluções e tudo mais, mas basicamente esse time ele é a causa de todas as transformações que vêm a partir dali. Eu gosto muito dessa fala do Lucas, porque a gente vê que o futuro é com e sobre pessoas. E não tem como sair disso, né, Lucas?
Sem dúvida, o assunto, né, de transformação digital, inovação, a gente viveu nos últimos anos alguma coisa como se fosse uma guerra, né, entre humanos e máquinas e tal. Eu gosto até daquela história que todo mundo conhece, do Kasparov, né, que era aquele grande jogador de xadrez que perdeu para o Deep Blue lá em 1997. E passando o filme para frente, ele criou um algoritmo, um código, uma startup, que passou a apoiar jogadores de xadrez digitalmente, ou seja, a partir do momento que surgiu o Deep Blue e depois aquilo evoluiu para caramba, nenhum grande enxadrista ganhou mais da máquina. Só que a partir do momento que ele criou esse software que amplifica o poder de uma pessoa, ele conseguiu ter a velocidade do cálculo matemático e do cálculo matemático que o algoritmo traz e a intuição e aquilo tudo que só um humano consegue fazer. E a partir dali, os jogadores apoiados pela máquina dele não perderam mais. Então, isso que eu acho que exemplifica bem a importância, sim, de pessoas, mas pessoas que, nesse momento, sabem amplificar o seu poder, a sua visão, o seu impacto através de tecnologia. Muito bom. E, Lucas, agora vamos falar de Connect Mob 22. Como que está sendo para a Refera patrocinar o evento? Maravilha. A oportunidade de estar aqui num evento como esse, para nós, é algo fenomenal, é fantástico. A quantidade, basicamente em dois aspectos. É uma excelente oportunidade para a gente se conectar com os nossos atuais clientes, ou seja, sair da tela, né, do Zoom, né, da tela do computador e encontrá-los frente a frente, falar das coisas boas, falar das coisas ruins. A gente resolve muito problema ali no stand, né? O cliente está num momento bom, ele não está lá no olho do furacão do dia a dia da sua empresa, ele consegue se abrir, falar coisas que a gente não consegue ouvir no dia a dia. Então, o relacionamento é, sem dúvida, algo muito bom para quem está no stand. E, além disso, obviamente, captação de novos clientes. A gente está ali fazendo uma listagem enorme que provavelmente em 2023 já tem cliente suficiente para o ano todo, né? Então, nesses dois aspectos, o Connect é imbatível. Muito bom, Lucas. E você tem experiência como palestrante também, né? Como que está a expectativa para subir ao palco depois de 2 anos no palco presencial do Connect Mob? Bom, super animado com essa possibilidade de voltar ao palco do Connect Mob. Como se diz lá no Sul, dá um baita frio na barriga. Eu estou aqui um dia antes da minha palestra e já estou ansioso, já estou nervoso, mas é bom, demonstra o respeito que acredito que todos os palestrantes têm por um evento dessa grandiosidade. O Connect Mob em 2019 foi minha primeira oportunidade de palestrar aqui, foi um evento que, sem dúvida, transformou a minha carreira, me deu uma projeção nacional. E então eu respeito muito aquele momento ali, um momento bem importante para qualquer profissional que sobe naquele palco. Super animado poder amanhã subir ao palco novamente e compartilhar um pouco dos aprendizados. Bom, acho que é isso, gente. Eu agradeço você que está assistindo. E, Lucas, muito obrigada por compartilhar um pouco da Refera e um pouco da tua jornada aqui no Connect Mob. Ana, obrigado. Prazer é meu poder estar aqui. Essa oportunidade super valiosa. Tamo junto. É nóis.